Que a paz do Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Hoje nós estamos aqui, gente, para compartilhar mais um vídeo, trazendo aqui uma palavra que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de todos que estiverem assistindo, né, que vão acompanhar. Eu tenho aqui hoje uma mensagem que é de suma importância para que você venha saber lidar neste mundo com as ofensas, com as calúnias, com a ingratidão, com as mentiras, com as rejeições. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero compartilhar aqui com vocês que estão no canal do YouTube, aí do pastor Sandro Arruda, e peço também que você, se não está inscrito no nosso canal, se inscreva também, ative as notificações. Sempre nós vamos estar aqui compartilhando um vídeo, trazendo uma palavra aqui para abençoar todos em nome de Jesus, tá bom? Se inscreva então, ativa aquele joinha, enfim, compartilha também com outras pessoas essa mensagem que nós vamos estar aqui trazendo nesse momento aqui no canal do YouTube. Então hoje eu quero aqui falar como lidar com as ofensas, com as calúnias, com a rejeição, ingratidão, as coisas que muitas das vezes nós ouvimos e nos ofende, né? Nos machuca, às vezes nos incomoda, e às vezes nós não sabemos lidar com isso. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, meus irmãos, meus amigos, a Bíblia, ela nos ajuda. A palavra de Deus, ela nos dá, né, a direção, ela nos mostra, nos revela como nós devemos lidar com estas situações. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi o que mais enfrentou ofensas, calúnia, mentira, rejeição. E o Senhor Jesus Cristo, ele também disse que nós iríamos passar por isso, porque a palavra de Deus declara que o servo, ele não está acima do seu Senhor. Se o nosso Senhor enfrentou essas ofensas, essas afrontas, essas injúrias, mentira, rejeições, ingratidão, nós também, como seus discípulos, nós também, neste mundo, com certeza estamos sujeitos a passar por essas mesmas coisas. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse no Evangelho aqui de Mateus, capítulo 5, no versículo de número 11, ele diz assim, ó: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Olha só, então, ele diz que nós somos bem-aventurados. Mas por que, pastor, que nós devemos, ser bem-aventurado? Feliz, que é a palavra bem-aventurado, quer dizer feliz ao passar por essas coisas, porque tristeza a gente, pastor, deixa a gente ofendido, é verdade. Se você for olhar para o lado natural, se você for olhar para o lado carnal, haja vista que você não vai se alegrar em nada disso, né? Você não vai ser bem-aventurado em nada, porque às vezes nós queremos resolver do nosso jeito, nós queremos agir da nossa maneira, mas a Bíblia está dizendo que quando nós somos bem-aventurados, é porque o Senhor passou por isso, é porque o Senhor enfrentou isso. Então, se você também está enfrentando isso, você tem que falar assim: nossa, então eu estou verdadeiramente sendo um cristão fiel ao meu Senhor, eu estou sendo um bom discípulo do meu Senhor, eu estou sendo um bom aluno do meu mestre, porque se o meu mestre passou por isso para agradar a Deus, então eu também vou passar por isso para agradar a Deus. Então, nessa parte espiritual, você é bem-aventurado, tá bom? E aí então ele diz que nós somos bem-aventurados quando por causa dele vós injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então nós estamos sujeitos a isso neste mundo. Enfrentar ofensas, enfrentar rejeição, enfrentar mentira, calúnia, sabe? Enfrentar essas coisas. O Senhor ainda disse mais,
se eu não estiver enganado, no capítulo 10 de Mateus, versículo 22, deixa eu ver se isso aqui mesmo, e aí, olha só, Mateus capítulo de número 10, versículo 22, diz assim, ó: sereis odiado de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, para você que está vendo esse vídeo, é no trabalho, é na escola, é na vizinhança, é na igreja, todo lugar, irmão, nós estamos sujeitos a passar por isso. O Senhor está dizendo que nós vamos ser odiados. Olha só, nós seremos até odiados por causa, sereis odiados de todos por causa do meu nome, gente. Hoje em dia, às vezes, só de você falar que você é uma pessoa de Cristo, que você é uma pessoa cristã, às vezes já tem pessoas que não vão gostar, porque você é uma pessoa que hoje anda na luz, você é uma pessoa luz, você é uma pessoa diferente, porque o Senhor nos chamou para sermos luz, o Senhor nos chamou para sermos sal dessa terra. Então haja vista que você vai incomodar muito por causa do nome de Jesus que hoje você carrega. Porque nós temos que saber que do outro lado, as pessoas às vezes, elas vão estar servindo, ainda que elas não entendam e não reconheçam, mas indiretamente, vamos dizer assim, elas vão estar servindo o inimigo. Outros já declaradamente, diretamente, já servem o inimigo mesmo. Então, invejas virão sobre você e você fala, mas o que eu tenho para que as pessoas me invejem? Mas eu não tenho nada para que as pessoas tenham inveja de mim. Não, você realmente, às vezes, humanamente falando, você não possui nada, mas você tem a luz de Cristo na sua vida, meu irmão. Você tem a presença de Deus, e só o fato de você ter isso já é o suficiente para incomodar as trevas que está na vida de muita gente. Então, neste momento, essa mensagem que eu quero compartilhar aqui com os irmãos e os amigos daqui do Facebook, não, já ia falar Facebook, né? Embora depois nós vamos postar lá também. Mas aqui do canal do YouTube, eu quero falar exatamente isso aqui, ó. Como nós, então, pastor, podemos lidar neste mundo, pastor, para que essas coisas não sucedam a ponto, sabe, de nos tirar do propósito, de nos tirar de viver o propósito do Senhor Deus, porque o Senhor Jesus, ele estava obedecendo o Pai, ele estava servindo o propósito do Pai, e o inimigo, ele tem a sua estratégia para nos tirar do propósito do Pai. O inimigo, ele tem sua forma de agir, de nos tirar do propósito de Deus. Eu quero ler aqui o que está escrito no livro de 2 Samuel, no capítulo 16, do versículo 5 até o 14. Essa versão, eu quero ler ela na versão NVI, tá? Mas você que quer acompanhar também aí, você pode acompanhar aí na versão da palavra de Deus que você tem aí, tá bom? Eu vou ler aqui, então, o que está escrito no livro de 2 Samuel, no capítulo 16, versículo 5 até o 14. Olha o que está escrito aqui, ó. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gerá, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi, em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivesse à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido. Para você ver que era o rei Davi. Não era qualquer pessoa, mas tinha alguém ali naquele momento lançando palavras de injúria, de maldição, calúnia sobre Davi. Olha que rei Davi passou por isso também. No verso 8 diz assim: o Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul
em cujo lugar você reinou, o Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinando porque é um assassino. Você está arruinado porque você é um assassino. Então Abissai, filho de Zoria, disse ao rei: porque esse cão morto amaldiçoou o rei, meu senhor, permite que eu lhe corte a cabeça. No verso 10, mas o rei disse: que é que vocês têm com isso, filho de Zorias? Ele me amaldiçoou, porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi, portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abissai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais este benjamita, deixa-nos em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor quem mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem e a maldição que hoje recebo. Assim Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, e quando ia pela encontra do monte, pela encontra do monte, no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. O último versículo, olha só. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exausto em seu destino e lá descansaram. Então, vou acender a luz aqui para ficar um pouquinho mais claro. Olha só. Então, meus irmãos, essa é uma passagem que está no livro de 2 Samuel, capítulo 16, versículo 15 até o 14, aonde fala que Davi estava sendo amaldiçoado, Davi estava sendo ali caluniado, Davi estava sendo ali desprezado naquele momento. E como que Davi lidou com esta situação? Isso aqui nos ensina também a lidar. Como saber lidar com essas coisas, pastor? Porque às vezes, irmãos, nós não entendemos, mas Davi estava assim dizendo: mas peraí, então deixa ele está fazendo isso, Deus está permitindo e pronto. E às vezes acontece conosco. E quantas de vocês que estão assistindo, quantos de vocês que também estão acompanhados, já não passaram também por essa mesma situação de Davi e do próprio Senhor Jesus, Eu já passei inúmeras vezes, passo ainda, o que, pastor? De sermos desprezados. Você que está vendo o vídeo, você que está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza também que você já foi desprezada, já foi desprezado, você já foi rejeitada, caluniada, injustiçado, caluniado, enfim, irmãos, tudo isso nós estamos sujeitos a passar neste mundo. Agora, nesse vídeo então de hoje, eu quero falar sobre exatamente isso. Como nós que somos de Deus, como você e eu que somos pessoas de Deus, somos cristãos, devemos lidar com essas coisas. Alguém que nos chega até nós, nos despreza, sabe, nos levanta sobre a nossa vida calúnia, mentira, injustiça. Como nós, pastor Sandro, devemos ou como podemos lidar com tudo isso, E nesse vídeo, então, eu quero aqui separar aqui alguns ensinamentos que é de suma importância para todos. Senão você não vai cumprir o propósito de Deus nessa terra. Senão você não vai servir a Deus nessa terra. Porque, irmãos e amigos, nós estamos sujeitos a isso neste mundo. Essas coisas, estamos sujeitos. Então, esse assunto aqui que eu quero compartilhar com vocês é de suma importância. É muito importante você prestar atenção
aqui naquilo que nós vamos falar, como nós podemos lidar com estas situações, como nós podemos, sabe, é, resolver essas questões que muitas das vezes levanta sobre a nossa vida em nome de Jesus, tá? Porque se você não saber lidar com essas coisas, você pode correr o risco de perder a bênção de Deus na sua vida, tá? E você não quer perder a bênção de Deus na sua vida. E Deus, ele tem bênção para todos nós. E essas coisas que acontecem no mundo, nós temos que saber lidar com isso. Nós temos que saber tirar de letra, debrar essas coisas, né? Debrar essas coisas aí, para não impedir a nossa caminhada, para não impedir a nosso avanço em nome do Senhor. Que isso você vai encontrar dentro da sua casa, você vai encontrar na igreja, você vai encontrar em todo lugar. Então, nesse vídeo nós vamos aqui aprender um pouco como nós podemos aplicar alguns ensinamentos em nossos relacionamentos. E quando isso acontece conosco, enfim, em todo lugar e etc, vai acontecer. Na igreja você vai enfrentar calúnia, na igreja você vai enfrentar ingratidão, rejeição, desprezo, na família, no trabalho, enfim. Então, uma coisa que eu quero aqui destacar para vocês, meus irmãos, em nome de Jesus, que é muito importante, então, você saber lidar com essas questões, tá? É muito importante, porque ficar ofendida, né, num certo sentido, é um pecado até pior do que ofender, né? É um pecado pior do que ofender. Então, se você ficar ofendida, se você ficar ofendido pelas coisas que você ouve, é até um pecado pior do que quando você ofende alguém. Então, você não tem que ficar ofendida, você não tem que ficar ofendido por aquilo que você ouve. Por que eu digo que é um pecado até, pode ser até um pouquinho pior? Porque aquele que ofende, ele comete um grande pecado. Aquele que fala, aquele que mente, aquele que levanta falso testemunho, aquele que levanta calúnia, ele comete também um pecado. Mas para você que tem um conhecimento da palavra, e fica ofendida, e fica ofendido, é até um certo pecado também, sabe por quê? Porque se Jesus diz que nós somos bem-aventurados, então nós não podemos sentir-se ofendido. Você tem que saber quem você é na presença de Deus, você tem que saber a sua identidade. Não é o que as pessoas estão falando que vai definir, vai mudar alguma coisa para você. Jesus, ele não ficava ofendido. Jesus, ele não guardava aquelas ofensas no coração dele. Porque se Jesus guardasse no coração dele aquelas ofensas, ele estaria, sabe, cumprindo não o propósito de Deus, mas do diabo. O diabo, ele levanta os ofensores, mas o propósito do diabo é fazer que quem ouve a ofensa fique ofendido. E se eu guardo a ofensa, conhecendo que Jesus é o meu Senhor e que Ele passou por isso, eu também, de uma certa forma, estou cometendo até um pecado pior do que aquele que me ofende. Eu não sei se os irmãos, quem está me assistindo, conseguem entender. Então, eu vou parar de ir para a igreja, eu vou sair daquele trabalho, eu não vou mais para as festas da minha família, eu não vou mais ter prazer de ficar com a minha casa, com meus parentes. Não, mas aí você então está cometendo um pecado. E o propósito de Deus fica onde? Você pensa que você vai cumprir o propósito de Deus com tudo dando certo? Não, você não vai. Você pensa que eu vou cumprir o propósito de Deus com tudo dando certo? Não vou. Agora, o diabo levanta o ofensor. O diabo permite Deus permite então a ofensa chegar. Davi falou assim: não, deixa ele amaldiçoar aí, deixa ele me caluniar, deixa ele falar o que for. Se Deus está permitindo, deixa ele.
Mas Davi não ficou ofendido. Os conselheiros de Davi, os guardas, já queriam antecipar a cabeça. E não é assim que nós resolvemos a coisa. Não é pegando na goela, não é ofendendo, não é você pagando a mesma moeda, rodando aí a baiana, como diz, mostrando com quantos... Não é nada disso, mano. Isso vai fazer você entender, você vai mostrar para o diabo que ele conseguiu o propósito dele, que deixar você ofendida, deixar você nervoso, nervosa, deixar você de cabeça quente. Não é cortando a cabeça de ninguém, não é brigando, não é apontando o dedo na cara, não é amaldiçoando também, eu vou também xingar. Não é. Nós aqui estamos entendendo nessa palavra, nesse vídeo, como cristãos. Entenda uma coisa: você é cristão, você é uma pessoa cristã. Você não resolve mais como queria resolver os conselheiros de Davi, querendo cortar a cabeça. Davi entendeu, falou assim: não, eu não estou ofendido se Deus está permitindo. Então, sim, se você está parando, ou se você parou por causa de uma palavra, ou por causa de uma ingratidão, irmãos, eu tenho 25 anos que eu sirvo a Deus. Você acha que nesses 25 anos, irmãos, o que eu ouvi e tenho ouvido, irmãos, de calúnia, de levante, de injúria, de injustiça, de ingratidão, só que não posso guardar isso no meu coração, porque senão eu vou pecar contra o meu Deus. Então, por isso que eu falei aqui, que de um certo sentido, ficar ofendido até mais, pode ser até mais pecado do que aquele que já está sendo usado para ofender. Porque quem ofende, o inimigo está usando. Mas quem guarda a ofensa, porque é de Deus. Se você está sendo ofendido, porque você é de Deus. E essa ofensa quer ferir o teu coração. E um coração ferido, irmãos, muitas das vezes, ele é derrotado. Deus, ele quando nos chama, ele nos perdoa, nos liberta das ofensas e nos torna capaz de poder agora lidar com as ofensas e perdoar quem tem nos ofendido também. Então, se você, pastor, esse vídeo chegou até mim, então é porque Deus, ele quer que você se liberte de toda ofensa, de todo sentimento de mágoa que trouxe para você desânimo, trouxe para você depressão. Depressão, irmãos, muitas das vezes ela vem primeiro com uma opressão, e essa opressão às vezes pode ser até de palavras. Tem gente que não tem dificuldade de se abrir e pedir ajuda. Tem gente que tem dificuldade de conversar, né? Porque às vezes ela guarda muita coisa ali, e essas coisas que ela guarda são ofensas que estão prejudicando o coração da pessoa. Então, se você está vendo o vídeo chegou até você, saiba que Deus, ele te perdoa e faz você capaz de perdoar também quem ofendeu você. Amém? O Senhor te ama. O Senhor te liberta de toda ofensa. Tá bom? Então, aqui nesse vídeo, em nome do Senhor Jesus, é exatamente sobre isso que nós estamos aqui falando, irmãos, né? Como lidar com as ofensas, como lidar com as calúnias, com as injustiças, com a rejeição. E aí, eu quero aqui destacar, por que eu falei, só para resumir aqui, que ficar ofendido às vezes pode ser até um pouco pior, porque quando você fica ofendida com alguém, você fica, sabe, chateado com alguém, isso vai gerar em você mágoa, ressentimento, até ódio no seu coração. E aí, por isso que eu disse que você ficar ofendido e essa ofensa gerar essas coisas no seu coração, o diabo pode ter alcançado o seu propósito na sua vida. Então tudo começa com uma ofensa recebida. Já pensou? Se Jesus guardasse tudo que ele escutou no seu ministério, e lá na cruz, ele, em vez de falar perdoa porque eles não sabem o que fazem, mas lançasse sobre aquelas pessoas toda a ofensa que ele recebeu,
Já pensou? Misericórdia. O diabo quer que você lance toda a ofensa que você recebe também nas pessoas. Não. E você tem que ter um coração limpo. Um coração limpo vê a Deus, a Bíblia diz. Um coração que está com ressentimento, que está magoado, que está chateado. Tem gente que fala assim: eu nunca mais piso o pé na igreja porque eu não quero ver a cara de fulano, não quero ver a cara de pastor, não quero ver a cara de ninguém. O diabo então conseguiu na sua vida o que ele queria. Deixou você ofendida. Tem gente que hoje, meu irmão, até numa pregação, você prega, a pessoa se ofende. É difícil, irmão. Mas você tem que ter um coração tranquilo. Você tem que ter um coração em paz, tá? Então, quantas pessoas, eu já falei, e volto a repetir, desistiram de um bom emprego, porque deixaram a ofensa que ouviu no trabalho entrar no seu coração. Quantas pessoas já abandonaram igrejas por conta de uma ofensa, calúnia, injustiça e rejeição que recebeu. Quantas pessoas deixaram o casamento acabar por causa de ofensa, por causa da rejeição, porque, sabe, guardaram no coração. Quantas pessoas, né, desistiram do propósito de Deus na vida delas. E lindas amizades que foram destruídas por causa de ofensas que a pessoa guardou no coração. O diabo, irmãos e amigos, ele trabalha inconstantemente para não permitir você de ser abençoado por Deus. O diabo trabalha para que o seu coração se suje na presença de Deus. Uma vez que a Bíblia diz que os limpos de coração verão a Deus. Então você tem que ter um coração limpo, sem guardar ofensa, sem guardar ressentimento, sem guardar ódio em nome de Jesus, tá bom? Então, o texto que nós lemos de 2 Samuel, o texto é exatamente o momento que o rei Davi estava ali sendo caluniado. Davi, naquele momento, ele estava até mesmo recebendo a perseguição do seu próprio filho Absalão. O filho dele estava conspirando para roubar o seu trono, para usurpar o seu trono. E Davi, então, ele estava aqui num momento difícil, né? Então, no capítulo aqui 15 que nós lemos, no capítulo 15, deixa eu ver isso aqui mesmo. Não, capítulo 16, né? Mas do capítulo 15 vai mostrar que Absalão conquistou o coração do povo de Israel, e através do coração do povo de Israel, ele estava tentando usurpar a cadeira de rei. E nesse texto que nós lemos, do capítulo 16 de 2 Samuel, nos mostra aqui como esse homem chamado Simei, que era descendente de Saul, que saiu a amaldiçoar e apedrejar o rei Davi, ele estava sendo até injusto por fazer aquilo que Davi. Simei, ele estava acusando o rei Davi de ter reinado sobre Israel, derramando o sangue da família de Saul, e não foi nada disso. Então Davi estava recebendo ali uma injustiça da parte desse homem chamado Simei. Ele estava amaldiçoando, apedrejando, acusando Davi até injustamente. Mas sabemos, eu estou lendo aqui, que não foi verdade. Não foi verdade. Davi, ele até mesmo, certo momento, ele não tocou em Saul quando teve a oportunidade de matar Saul. Ele não fez.
Então não era verdade aquilo que aquele homem estava falando. Veja como Davi estava sendo acusado injustamente aqui, irmãos. Então Davi, ele se, até mesmo no momento mais oportuno que ele podia, matar Saul, a Bíblia diz que Davi recusa em tocar em Saul. E até mesmo ele depois firma uma aliança com o filho de Saul, que é Jonatas. E ali abençoa não só Jonatas, mas aí vai falar de outros momentos da Bíblia, chamado também Mefibosete, que Davi também abençoa ele, porque Mefibosete era descendência de Saul, era neto de Saul. Então o rei Davi, nessa parte que nós lemos, pegamos esse texto como base, Davi estava sendo rejeitado, caluniado, desprezado, e até injustamente, irmãos, até injustamente. Então aqui, nós podemos aprender com Davi, exatamente isso que nós acabamos de falar no vídeo, como lidar com isso. Já pensou, você fala, nossa, mas eu fiz tudo correto, procurei ajudar, estendi a mão, fiz de tudo, e ainda a pessoa ainda está me caluniando, ainda a pessoa ainda está sendo ingrato comigo. É o que nós passamos. E aí, como lidar então com essas coisas, né? Primeira coisa que eu separo aqui é, no nome de Jesus, é uma lição para nós, olha só. Nunca aceite conselhos para revidar, de pessoas que ofendem, despreze ou calúnie. Então, nunca você deve aceitar conselhos para revidar de pessoas, né, que ofendem, despreze ou calúnie. Davi, naquele momento, Abissai, no versículo 9, ele queria então cortar a cabeça de Simei. Ele queria cortar a cabeça do homem que estava amaldiçoando a Davi. Mas Davi não aceitou o conselho dele. Então tem gente, irmãos, que às vezes fica a primeira lição para nós. Como nós lidar? Tem pessoas que às vezes você não guarda, porque seu coração é de Deus. Mas tem pessoas, às vezes, que elas não vão ter o mesmo sentimento que você. Tem gente que tem pavio curto. Tem gente que tem sangue aforado. Mas o Espírito Santo entrou na sua vida, te deu domínio próprio, te deu mansidão, te deu paciência para você agora resolver de outra maneira. Então, se fosse aqui por Abissai, conselheiro de Davi, Davi já tinha cortado a cabeça daquele homem chamado Simei. Então, por isso que nós devemos saber, por isso então que temos que saber com quem tomamos conselho. Porque às vezes, irmão, você quer tomar conselho, por isso que eu falo, aí a pessoa foi ofendida, já está com aquela ofensa no coração, e às vezes ela vai pegar conselho, vai abrir o coração com pessoas que às vezes também está cheio de ódio no coração. Aí qual que é o conselho que ela vai te dar? Que você também vingue, que você também retribua. Mas não é isso que devemos fazer. Não é isso, pagar o mal com o mal. Não é isso. Tá bom? Então, pessoas que quando já foram injustiçadas, pessoas quando já foram traídas, pessoas quando já foram, caluniadas, enfrentaram injúria, essas pessoas, o conselho dela vai ser para você revidar, fazer da mesma maneira também. No Salmo capítulo 1, versículo 1 diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, segundo alguns, né, segundo o conselho dos ímpios, que esses ímpios, eles são pessoas que não têm nada para passar para nós. Então você não deve tomar conselho
com os ímpios. Isso é a Bíblia que fala em nome do Senhor Jesus. Bom, então, esta atitude de Davi, de não revidar com essa ofensa, faz toda a diferença na vida de Davi. Faz toda a diferença na vida dele, no nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, a primeira lição aqui que nós separamos é: não tome conselho com pessoas que um dia já foram ofendidas e o coração delas ainda não aprenderam a perdoar, tá bom? Não aprenderam a liberar perdão. Eu separo mais uma lição aqui dessa história de Davi da seguinte maneira: aceite a ofensa, a rejeição, injustiça, a calúnia ou desprezo como uma prova que Deus está lhe dando para promovê-lo. Então você tem uma opção: ou você aceita a ofensa e a rejeição, ainda que você não guarde no seu coração, ou você pode desprezar como uma prova que Deus está lhe dando para promovê-lo. Então Davi, ele passou por algumas provas para Deus honrá-lo cada vez mais. E essas provas que nós passamos também para Deus nos honrar, para nós cumprir o propósito de Deus em nome de Jesus. Você pode até ouvir, você pode até ali escutar, mas ao mesmo tempo você pode também desprezar essa ofensa, desprezar esta calúnia. No versículo 10 e 11, mas o rei disse: o que é que vocês têm com isso, filhos de Zoriam? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abissai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais esse benjamita, deixe-nos em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor quem mandou isso. Tá? Então, Davi, ele enxergou ali como uma permissão de Deus. Ele enxergou como que ele tinha que passar por aquele momento. Ele tinha que escutar aquilo ali. Mas Davi, ele não, sabe, ele não acatou, né? Ele não acatou. Ele, o que ele fez? Também não disse que foi o diabo. Interessante que isso aqui é bom observar. Às vezes é Deus que está permitindo, irmãos, como Davi falou, é Deus que permitiu. Davi não falou que foi o diabo. Talvez hoje, qual que é o problema nosso? Nós às vezes, tudo é o inimigo, tudo é o diabo, tudo é Satanás. Isso é o problema da igreja. Mas às vezes, irmão, não é. O próprio Deus permite que alguém seja usado para que você ouça, né, que venha até você, para que você guarde, ou você pode rejeitar, tá bom? Então, talvez se fosse um de nós, diria-se: mas foi o diabo, Satanás, mas não. Romanos 8, 28, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque o propósito de Deus, irmão, na nossa vida é esse. Se nós estamos servindo a Deus, se nossa vida está nas mãos de Deus, se falamos tanto que Deus está no controle, então nós temos que parar com essas coisas, irmão, de tudo o diabo para lá, tudo o diabo para cá, e começar a entender que com sabedoria, né, que muitas das vezes o que está acontecendo é Deus sim permitindo, é um teste, é uma prova, e para nos honrar mais, para nos promover mais, para nos abençoar mais, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, precisamos entender, né? Precisamos entender isso, precisamos pedir sabedoria para entender essas coisas, que às vezes nós não entendemos, né? Então, na terceira lição aqui que eu quero passar para você também, então, olha só, terceira lição que eu quero passar para você com essa história aqui de Davi: deixe que Deus cuide das pessoas que desprezam, te calúniam. Então deixa. Porque se você falar assim: eu vou lá resolver,
você vai estar tirando a ação de Deus. Você vai estar tirando Deus do controle da sua vida. Não, deixa Deus. Deixa Deus cuidar, deixa Deus, sabe, cuidar dessas pessoas que vêm até você e calunia você, despreza você. Jesus nunca fez nada, sabe, de falar assim, eu vou resolver, eu vou bater boca. Jesus até certa vez falava para os discípulos, não bata a boca, não bata a boca aqueles que estão falando que vocês não são de Deus, que aqueles que estão falando que vocês não são discípulos, que vocês não jejuam, que vocês são pecadores. Jesus dizia, não batam boca com eles. Então nós temos que aprender, deixar Deus resolver, irmão, Deus cuidar dessas pessoas, tá? E aí no versículo 11 ainda, e 12, Davi ele fala assim, ó, deixe-nos em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor quem mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição que hoje recebo. Então, olha que palavra de sabedoria de Davi. Davi disse assim, enquanto ele me amaldiçoa, eu creio que Deus vai me dar o bem. Eu creio que Deus vai me dar o bem. Certa vez o Senhor falou para Abraão, e eu creio no Deus de Abraão, que é meu Deus, é o seu Deus, que aquele que amaldiçoasse Abraão seria amaldiçoado. Que aquele que abençoasse Abraão seria abençoado. Então, irmãos, quem nos abençoa, glória a Deus, quem nos amaldiçoa, e Deus cuida também, tá? Deus cuida. Romanos, eu quero ler aqui, capítulo 12, versículo 14, diz assim, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Então nós temos que abençoar quem nos persegue e não amaldiçoar. Hoje, irmão, eu vejo aí líderes, tem na televisão, amaldiçoando quem calunia, xingando, dizendo a mão de Deus vai pesar, e o povo, sem sabedoria, às vezes aplaude, o povo glorifica isso, né? E é errado. A Bíblia diz que nós devemos abençoar os que vos perseguem, e abençoar e não amaldiçoar, tá? Então, em nenhum momento nós vemos Davi amaldiçoando, nós vemos ali Davi se justificando. Davi entendeu o propósito de Deus, e Davi falou assim, não, se ele está me amaldiçoando, Deus vai me dar algum bem. Então nós precisamos deixar Deus trabalhar na nossa vida e na vida das pessoas que nos ofendem, que nos lança, sabe, injúria, que nos despreza, enfim. O livro de Provérbios, que também é um livro de muita sabedoria, no capítulo 26, versículo 24, diz assim, ó, não respondas ao tolo segundo a sua astutícia, para que também não te faças semelhante a ele. Então precisamos ter espírito, né? Precisamos ter Espírito Santo, para ter a sabedoria de Deus, para não saber, responder da mesma forma, bater boca. Não, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá sabedoria, o Espírito Santo nos dá domínio próprio em nome de Jesus. Tá? A quarta lição que eu quero separar aqui, Davi, ele não parou o seu propósito, não parou a sua caminhada. Davi, ele prosseguiu o seu caminho, né? Ele não parou, estava jogando até pedra nele. Esse homem estava jogando até pedra nele. O que Davi fez? Desviou da pedra e foi embora. As palavras que lançam sobre nós, as calúnias, as ofensas, são pedras para tentar também nos parar. São pedras também para tentar, sabe, nos derrubar. Mas faça como Davi, prossiga o seu caminho, não guarde essas coisas no seu coração, desvie-se dessas pedras, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, porque assim diz, ó, no versículo 13, diz assim, ó, assim Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra, meu irmão. E Davi fez o quê? Não parou. Davi foi embora. Então essas pedras, elas simbolizam justamente isso. As ofensas, rejeições, justiça, calúnias, que nós, etc., vamos receber na caminhada com Jesus, tá? Então, não deixa as coisas contaminar o seu coração. Não deixa as coisas parar você, né? A conduta de Davi foi o quê?
foi seguir em frente. Deixa falar, deixa levantar, deixa mentir, deixa ofensa, deixa calúnia, siga seu caminho. O Espírito de Jesus, que era o Espírito Santo, está em nossa vida. Davi também tinha o Espírito Santo. E o que aconteceu? Não pararam, seguiram em frente. Jesus continuou agradando o Pai, continuou fazendo a vontade do Pai e não desistiu. Então, sempre vão jogar pedras no seu caminho. Sempre vão querer jogar pedra no seu caminho, tá? Sempre vão querer apontar o dedo para você. Pega essas pedras, irmãos, em nome de Jesus. Usa elas para o propósito de Deus. Usa as calúnias, usa as ofensas, usa a ingratidão. Usa essas coisas que estão lançando para te prejudicar e faça disso, sabe, o motivo da sua perseverança, o motivo de você ficar mais firme, de você não parar, de você continuar a sua caminhada com Jesus. Construa uma ponte para você atravessar. Não deixa calúnia, não deixa ofensa, não deixa as pedradas te pararem. Continue, prossiga. Você tem um alvo. Seu alvo é agradar a Deus, é cumprir o propósito de Deus em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, esta é a palavra aqui que eu verdadeiramente queria compartilhar com vocês. A última lição que eu passo aqui, e essa é muito importante você entender, aproveite essa oportunidade de que você está sendo apontado o dedo para você, te acusando você, mentindo, caluniando, falando de você injustamente. Aproveite esta oportunidade para mostrar que você agora é uma pessoa diferente. Você tem um coração transformado, regenerado, coração limpo, que agora você não mostra. Aproveite essa oportunidade e não se vingue. Alguém vai chegar até para você e vai falar assim: mas você não vai fazer nada, mas você não vai fazer nada. Antes você fazia. Você não sabia lidar com as calúnias, você não sabia lidar com a rejeição, você não sabia lidar com as mentiras. Agora você é uma pessoa diferente. Agora você tem um Espírito Santo. Você entendeu o propósito de Deus na sua vida, você entendeu a sua caminhada com Jesus, e acima de tudo, o nome dele tem que ser glorificado em nome do Senhor Jesus, tá bom? Você não é mais uma pessoa ferida para ferir os outros, tá? Você não é mais uma pessoa ofendida para ofender outras pessoas. Você não é mais uma pessoa desprezada para desprezar os outros. Você não é mais uma pessoa magoada para magoar mais ninguém. Cristo entrou na sua vida. Hoje você sabe lidar com essas questões. Você não tem mais um coração que tem ressentimento. Você tem um coração lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Jesus também foi um homem assim, irmãos, desprezado, rejeitado. E ele soube lidar com essas questões e cumpriu o propósito de Deus. Essa é a mensagem que neste momento eu gostaria de que você também escutasse, que você atentasse para tudo aquilo que o Espírito Santo falou no teu coração e você praticasse na sua vida. Você é uma pessoa diferente. Hoje você tem a presença do Espírito Santo. Hoje você é uma pessoa que possui a luz de Deus, um sal da terra, para fazer a diferença, tá bom? Que Deus abençoe a todos que acompanharam essa mensagem. E eu quero que você compartilhe essa mensagem, manda para alguém. Eu parei de ir para o culto, eu não quero mais saber, estou magoado, chateado, a igreja, isso, aquilo, outro. Irmão, vai adiantar o quê? Guardar ressentimentos, mágoa, ódio no nosso coração, logo da igreja, irmão. Logo, irmãos, nós temos que entender que Deus é o dono da igreja, o Senhor da igreja. Engraçado, irmãos, que eu penso assim: nós passamos por luta da nossa vida
E logo nós queremos, parece que Deus é o culpado. Irmãos, para com isso. Deus é o Senhor da nossa vida. É o dono da nossa vida. Ele é o Senhor da igreja. Mas na igreja, pastor, não era para ter isso. Sim, mas às vezes Deus permite. Até mesmo para que você saia da sua zona de conforto e cumpra o propósito na sua vida. Pega essas pedras. Eu ouvi, irmão, de pastores que eu falava assim, é minha referência. Eu olhava e dizia, nossa, eu admiro pastores. E foi os que mais foram usados, às vezes, para dizer que eu não era de Deus, que eu não tinha chamado, que era para parar. Mas eu não guardei nada daquilo ali. Orei por eles, continuei abençoando a vida deles. E graças a Deus eu estou aqui. E eles eu nem sei para onde estão. Alguns eu até sei, mas eu não vou falar. Mas, glória a Deus, louvado seja o Senhor, tá bom? Que Deus abençoe, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, se assim Deus quiser. Deus abençoe a todos, fica na paz do Senhor Jesus.